Quem somos nós? Essa é a pergunta que nós vamos responder hoje à luz das Escrituras. Como nós vimos anteriormente, nós temos a falsa ideia de que somos donos do nosso próprio nariz. Mas a verdade que a Bíblia nos traz é que nós fomos criados por um Deus amoroso, misericordioso, justo e santo. Então, essa verdade, ela nos confronta, porque nós temos facilidade de encontrar o mal no mundo, de perceber o mal no mundo, o mal nas outras pessoas. Nós temos uma enorme dificuldade de enxergarmos o mal que habita o nosso próprio coração. E a Bíblia, diferente de outros livros religiosos, ela não tem nenhuma dificuldade de mostrar o que realmente nós somos. Ela não foi escrita para afagar o nosso ego, nem para ajudar na nossa autoestima. Ela foi escrita para nos revelar a verdade, a nossa real condição, para que naquele dia, o dia onde o Senhor julgará todas as coisas, todas as pessoas, nenhum de nós estejamos enganados, tenhamos sido expostos à verdade e sejamos capazes de tomar uma decisão sobre isso. Então, é à luz das Escrituras que a gente vai responder a essa pergunta. Primeira coisa que nós podemos dizer sobre quem somos nós é, como eu disse, que nós fomos criados por Deus e de uma forma maravilhosa. Além de criar o céu e a terra, tudo que existe neles, quando Deus vai criar o homem, ele faz de uma maneira diferente. Anteriormente ele apenas dizia, haja isso, haja aquilo, haja luz, hajam os mares, haja separação entre o céu e os mares. Mas quando vai criar o homem, Deus faz isso de uma forma diferente. No capítulo 2, a gente lê a seguinte mensagem. Então o Senhor, versículo 7, então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou o fôlego da vida em suas narinas, e o homem se tornou um ser vivo. E lembre que nós já citamos o texto onde ele diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, capítulo 1, versículo 26. Então, diferente das demais coisas, quando Deus apenas com o poder da sua palavra trouxe à existência as coisas do nada, quando ele vai criar o homem, parece aqui que ele coloca as mãos, ele está formando o homem, e ele sopra sobre as narinas do homem o seu próprio espírito, o fôlego da vida. Então, o homem, a humanidade, ele, dentre a criação, foi feito de uma forma especial. Isso desmonta a ideia, muito presente na nossa sociedade, de que nós somos apenas um amontoado de células, fruto de um acaso, de uma série de acontecimentos químicos e biológicos que fizeram com que o homem existisse. E que não há nenhum propósito por trás disso, apenas é o resultado de uma série de acontecimentos. A Bíblia diz que não é assim. Deus criou o homem, criou de uma forma especial e criou com um propósito. É muito importante e é maravilhoso saber disso. Nós não somos fruto do acaso, mas fomos pensados por Deus, projetados por Deus para um propósito específico, que é de poder desfrutar da sua presença e desfrutar da sua criação, cultivando e guardando esse grande jardim que é a Terra, o universo onde o Senhor nos colocou. Então, nós temos essa primeira informação, de que nós fomos criados por Deus para desfrutá-lo e glorificá-lo para sempre. Mas como a gente viu também um pouquinho no capítulo 3, lá nós podemos ler o que acontece em seguida. Embora pudesse desfrutar de todas as árvores do jardim, inclusive a árvore da vida que estava lá no jardim, Deus deu uma ordem para que aquele primeiro casal não comesse do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ao fazerem isso, eles estariam abertamente declarando que queriam se desenvolver, queriam viver sem serem instruídos, sem serem direcionados por Deus, mas a partir do seu próprio entendimento. A serpente diz para ele, se vocês comerem, vocês vão ser como Deus, e vocês não vão precisar mais dele. Essa era a implicação daquela decisão, e foi isso que eles fizeram. E ao fazer isso, então, eles são expulsos do jardim. Além de terem sido expulsos do jardim, esse casal agora precisa lidar com as consequências da decisão, do pecado que eles cometeram.
a dor, o sofrimento, uma vida muito mais trabalhosa, dificuldades de relacionamento, tudo isso agora iria marcar a vida humana como consequência da rebelião, da desobediência deles, da tentativa de viver sem Deus. Então, todas essas consequências afetaram não apenas eles, mas todos aqueles que descendem de Adão e Eva, toda a humanidade. Algo que nós temos dificuldade de compreender é que ali no jardim, Adão e Eva representavam toda a humanidade, porque toda a humanidade descende deles. Então, ao pecarem, eles também trouxeram culpa a todos os seus descendentes. A Bíblia diz isso expressamente na carta aos Romanos, no capítulo 5, o verso 12. Diz assim: quando Adão pecou, o pecado entrou no mundo, e com ele a morte, que se estendeu a todos, porque todos pecaram. Então, não resta dúvida que todos nós somos culpados diante de Deus. Todos nós somos pecadores e precisamos de salvação. Ainda na mesma carta, no capítulo 3, verso 10, nós lemos o seguinte: ninguém é justo, nenhum sequer, ninguém é sábio, ninguém busca a Deus. Todos se desviaram, todos se tornaram inúteis, ninguém faz o bem, nenhum sequer. Ainda no verso 23 desse mesmo capítulo, nós vamos ler: todos pecaram e estão destituídos, ou carecem da glória de Deus. Então essa é a realidade sobre cada ser humano que vive hoje e que já viveu. Deus está dizendo por meio das Escrituras claramente que essa é a nossa condição. Diante dele, todos somos pecadores. E nós tendemos a pensar o pecado sempre daquelas manifestações mais escandalosas, como matar, roubar, ou a prostituição, coisas dessa natureza. E quando a gente classifica o pecado somente nesses exemplos que eu dei, a gente deixa de observar, por exemplo, o egoísmo, a avareza, a inveja, a mentira. Essas coisas também são pecado. Não são apenas fraquezas humanas, mas são pecado. São fruto da corrupção do nosso próprio coração. Então, nenhum de nós está isento disso. Todos nós, o Senhor conhece as nossas intenções, os desejos mais íntimos, a razão e a motivação pela qual a gente faz cada coisa. E Ele sabe o que está dentro de nós. E, portanto, diante dessa realidade, nenhum de nós pode se isentar dos resultados do pecado. Veja, ainda em Gênesis, capítulo 6, verso 5, Deus vai dizer o seguinte sobre a humanidade: o Senhor observou quanto havia aumentado a perversidade dos seres humanos na terra, e viu que todos os seus pensamentos e seus propósitos eram sempre inteiramente maus. E no capítulo 8, lá no verso 21, um trecho do 21, diz assim: nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do ser humano, embora todos os seus pensamentos e seus propósitos se inclinem para o mal desde a infância. Olha que realidade, perturbadora sobre nós. Deus está dizendo que desde a infância, dos nossos primeiros dias, nós já tendemos a fazer o que é mal. E a gente observa isso de fato, até em crianças recém-nascidas. A facilidade que nós temos de buscar a desobediência ao invés da obediência. E isso é o fato. Veja que forte advertência nós lemos ainda na carta aos Romanos, novamente, no capítulo 2, verso 1 até o 6. Olha o que Deus está dizendo para mim e para você. Talvez você pense que pode condenar esses indivíduos, ou seja, as outras pessoas que fazem o mal abertamente, assassinos, sequestradores, enfim, pessoas desse tipo. Mas é igual a eles e não tem desculpa. A Bíblia está dizendo, nós somos iguais a essas pessoas. Quando diz que eles deveriam ser castigados, condena a si mesmo. Porque você, que julga os outros, pratica as mesmas coisas. E sabemos que Deus, em sua justiça, castigará todos os que praticam tais coisas. Uma vez que você julga outros por fazerem essas coisas,
o que o leva a pensar que evitará o julgamento de Deus ao agir da mesma forma? Não percebe o quanto ele é bondoso, tolerante e paciente com você? Não vê que essas manifestações da bondade de Deus visam levá-lo ao arrependimento? Mas por causa de seu coração rebelde, você se recusa a abandonar o pecado, acumulando ira sobre si mesmo, pois o dia da ira se aproxima, quando o justo juízo de Deus se revelará. Ele julgará cada um de acordo com os seus atos. Olha que palavra difícil, né? Eu me lembro que tempos atrás havia uma caixinha que a gente chamava de caixinha da promessa. E nela haviam contidos vários versículos bíblicos, sempre com mensagens inspiradoras, mensagens alegres, e que realmente fazem parte da Bíblia. Mas a Bíblia não é contida só disso. Veja que esse texto traz uma realidade bastante difícil de ouvir. Deus está dizendo abertamente para todos nós que lemos, que nós somos pecadores e que a nossa rebeldia e a nossa resistência a nos submetermos e a nos arrependermos dessas coisas atrai mais condenação sobre nós, julgamento sobre nós. Esse é um caminho de morte. Então nós não temos como nos desvencilhar dessas acusações. Elas estão contra nós e elas são verdadeiras porque são feitas pelo próprio Deus. Então ninguém pode escapar dessa realidade. Mesmo quando admitimos os nossos pecados, a gente tenta compensar isso de alguma maneira, com um punhado de boas ações. Você já viu alguém falando isso? Talvez você mesmo tenha pensado isso em algum momento, que lá na eternidade ou nesse dia de julgamento, haverá ali uma grande balança celestial, onde as boas obras serão colocadas de um lado e as más obras de outro lado. E para o lado em que a balança pesar mais, então esse é o nosso destino eterno. Não há nada na Bíblia, absolutamente nada que diga isso, que justifique esse tipo de pensamento. O fato é que todos pecaram e estão afastados da glória de Deus e precisam de salvação. No verso 27 do capítulo 3, nós lemos inclusive: podemos então nos orgulhar de ter feito algo para sermos aceitos por Deus? Então, será que alguém pode? Não, pois nossa absolvição não vem pela obediência à lei. Ou seja, não tem como eu compensar o meu pecado, as minhas maldades, os meus erros, tentando fazer coisas boas. Não há como compensar isso. O pecado, ele requer o derramamento de sangue. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, diz a Escritura. Então, não tem como nós pagarmos esse preço. Nós somos incapazes de fazer isso. Então, resumindo, o que nós temos? Todos nós somos pecadores desde que nascemos. Estamos sob a autoridade e o julgamento de um Deus santo e justo. Não há nenhuma boa ação que possamos fazer para compensar o nosso pecado. E o resultado do pecado é a morte, que é a separação eterna de Deus. Então, qual é a boa notícia? Talvez você esteja se perguntando, né? Você está falando que o Evangelho é boa notícia, mas até agora nós só estamos falando de más notícias. Então, no próximo vídeo nós vamos te explicar, então, como é que Deus vai resolver essa difícil equação, sendo Ele santo, justo e que não tolera o mal, e está disposto a se relacionar com a humanidade que é pecadora. Como que Ele pode resolver esse impasse? Nós vamos saber mais sobre isso no vídeo seguinte.